Meus queridos irmãos, eu queria ler com vocês uma passagem, iniciando a palavra, aquilo que Deus tem para nós hoje, lá em 1 Timóteo, começando lá no capítulo 3, a partir do verso 14. Nós vamos ler um pouquinho hoje, não muito, mas também não tão pouco. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em 1 Timóteo 3, a partir do verso 14. Ele diz assim: escrevo-te essas coisas, embora tenha a esperança de te ver bem depressa, para que, se tardar, saibas como convém conduzir-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. E indiscutivelmente, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando espírito enganadores e doutrinas de demônios, que com hipocrisia falarão mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para que, com ações de graça, participassem deles os fiéis e os que conhecem a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom e não há nada que se rejeitar, se recebido com ações de graça, porque é santificado mediante a palavra de Deus e pela oração. Se propuseres isso aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo-te com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Não rejeita as fábulas profanas e próprias de velhas, exercita-te para a piedade, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade tudo se aproveita, pois tem a promessa da vida presente e da vindoura. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e sofremos opróbrio, pois temos colocado nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Manda e ensina estas coisas. Ninguém menospreze tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, na conduta, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Até que eu vá, ocupa-te da leitura, da exortação e do ensinamento. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Ocupa-te dessas coisas, permanece nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nela, porque ao agir assim, salvar-te-ás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua misericórdia e graça. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Sabemos que precisamos de discernimento, precisamos de entendimento e precisamos, Senhor, viver tua vontade segundo o teu querer, segundo a tua perspectiva e não segundo o que nós pensamos, desejamos ou nossa vontade. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento e me coloco, Senhor, nas tuas mãos para que, como instrumento teu, mediante o operar do teu Espírito, possa trazer palavra que traga entendimento, discernimento do teu querer. Sê conosco esse tempo, nos conduzindo em sabedoria e de maneira, Senhor, que o Senhor possa, com teu Espírito, operar em cada uma de nossas vidas, para que, iluminado o nosso entendimento, possamos viver segundo a tua vontade, compreendendo o teu querer, teu desejo e a tua vontade para as nossas vidas.
pois sabemos que é disto que precisamos. Viver na plenitude do teu querer, de teu desejo, como instrumento para a tua glória e para louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. Paulo instruindo a Timóteo, e ele fala acerca de alguns detalhes extremamente importantes que nós precisamos entender. E a questão da nossa vida prática, que fala do nosso dia a dia, fala das coisas que vivemos e da maneira como vivemos. A primeira coisa que ele se refere é acerca do mistério da piedade. O que é piedade? E nós precisamos entender. Piedade fala de uma coisa muito importante, extremamente importante. Ela revela compaixão e a expressão da devoção àquilo que seja a vontade de Deus. Compaixão é quando olhamos o outro e podemos enxergar a sua necessidade e agirmos em favor dessa necessidade. E a devoção está relacionada na nossa dedicação ao nosso envolvimento completo com aquilo que sejam as coisas de nosso Deus. Mas de uma maneira que é feita com entendimento e com discernimento. Por isso ele fala que muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque adequarão ou se sujeitarão, aceitarão ensinos que não traduzem aquilo que é a vontade de Deus. E a gente precisa crescer nisso para que a gente possa rejeitar todo o ensino que não traduz aquilo que seja o Evangelho. Para que a gente não se sujeite nem aceite em nossas vidas ensino que na realidade nos traz conforto, que nos alegra, nos conforta, mas não nos conduz no propósito de Deus. E a gente precisa entender o propósito de Deus para a sua família, para a sua casa, para a igreja, para o corpo, para o templo de Deus. E a gente precisa entender isso de maneira que nós, compreendendo o contexto onde a gente está, e a maneira como nós estamos vivendo, a gente possa se sujeitar a essa vontade, segundo a perspectiva do Pai, segundo a sua vontade, e não segundo os nossos desejos. Ensinos que não traduzem a vontade do Pai, está cheio o mundo. Nós podemos ouvir sobre esse o tempo todo. São sofismas que falam de Deus, falam acerca da vontade de Deus, mas não traduz a vontade de Deus. Muitas vezes carregado de distorção, que se nós não conhecemos as Escrituras, nós caímos nessas coisas e nos afastamos daquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente precisa entender isso. Por isso é fundamental, quando nós falamos aqui, leia as Escrituras, precisa ler as Escrituras, precisa conhecer as Escrituras. E quando for ler as Escrituras, leia com o coração aberto, para ouvir e entender o que Deus está querendo e não o que o seu coração está desejando. Sabemos que em nós existe o coração natural e um coração dado por Deus, um novo coração, feito segundo a vontade de Deus. Por isso ele diz que nós somos uma nova criatura. Mas isso quer dizer que ele aniquilou tudo o que é o natural? Não. Tanto que Paulo fala acerca disso. Ele fala que existe, a natureza humana que vive guerreando contra aquilo que é a natureza espiritual. Mas nós somos o quê? Seres espirituais. Por isso nós precisamos amadurecer. Por isso conhecer as Escrituras é extremamente importante, porque nos conduzirá ao processo de maturidade, de entendimento da vontade de Deus. Cresceremos na fé, amadureceremos na fé. Por que amadureceremos na fé? Porque a fé ela é decorrente do quê? De conhecermos a palavra de Cristo. E essa palavra que age em nós, opera em nós, transforma. De maneira que a fé que nós adquirimos, que vem de Deus, volte para Deus, expressando e revelando esse Deus ao mundo, às pessoas. Levando-as ao conhecimento, iluminando o entendimento para que possamos ser instrumento e expressão da vontade de Deus. Por isso a gente precisa conhecer as Escrituras. Porque nessa jornada nós entendemos da vontade de Deus. E aí nos afastaremos de tudo aquilo que não traduz o querer do Pai. Aí entenderemos que não se trata de serviço, não se trata de fazer o que nós pensamos ou desejamos, ou na realidade no nosso esforço no sentido de tentar agradar a Deus, fazer alguma coisa boa para Ele, para que Ele nos recompense e nos abençoe.
Porque se nós estamos agindo assim, nós estamos encarando segundo uma perspectiva natural, e nós estamos andando segundo o pensamento natural, e estamos achando que por agradar a Deus Ele vai nos abençoar. E não entendemos que nós fomos feitos nova criatura, e como estudamos aqui na quarta-feira, que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos, ou seja, já recebemos de Deus todas as bênçãos que nós precisamos para viver de maneira que o agrade. E a gente precisa crescer, para que a gente possa entender a vontade de Deus para as nossas vidas, e não sejamos como os irmãos de Corinto, em que Paulo escreveu dizendo, olha, eu não pude falar a vocês como a pessoas maduras, espirituais, mas tive que falar a vocês como a crianças. Por quê? Porque vocês estão agindo como pessoas naturais, embora sendo espiritual, agiam como pessoas naturais, vivendo segundo a perspectiva do pensamento natural. E recebemos um novo coração, nós temos a mente de Cristo, nós fomos feitos à imagem do Filho. Para quê? É isso que a gente precisa entender, e esse é o ensino, que não só devemos buscar, não só devemos nos alimentar, mas devemos evitar e fugir de tudo aquilo que não traduza isso. Por isso, Paulo ensina e fala a Timóteo que, como ministro de Deus, como uma pessoa que conhece, ao ensinar, ele deveria se preocupar com essas coisas. Em falar daquilo que seja a vontade de Deus. Rejeitar fábulas, rejeitar ensinamento que não estão nas Escrituras, que não falam das Escrituras nem falam da vontade do Pai, mas são criação da nossa cabeça, distorção da própria palavra de Deus. Amém? Então a gente precisa crescer e precisamos entender isso. Por isso é que a gente precisa entrar nessa jornada. Mas como eu encaro isso? Como eu vejo isso? Esse é o detalhe muito importante. Eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu não faço. Eu sei que preciso andar assim, mas eu não ando. O que Deus deseja de nós? E como Ele deseja de nós? E o que é a jornada para nós, no sentido de entendermos o nosso papel, entendermos o nosso chamado? E a gente precisa, para pensar nesse aspecto como um todo, nós precisamos compreender a nossa identidade, quem somos em Deus. Isso é fundamental, porque se eu entendo isso, vai ser mais fácil a jornada. Se eu entendo que eu sou um ser espiritual, criado segundo a imagem de Cristo, que eu tenho a mente de Cristo, que Ele me abençoou, que eu sou despenseiro daquilo que seja a vontade de Deus, ou seja, responsável pelos celeiros de Deus para abençoar, e que tudo que Deus deu não é para mim nem para o meu gozo, porque nele eu já tenho a plenitude de tudo aquilo que eu preciso, mas que a minha vida é para ser uma bênção na vida dos outros. Mas na vida de quem? Essa é a questão. Então, entendendo essa jornada, entendendo que eu tenho que amadurecer e crescer, eu preciso começar a entender assim, qual o propósito da minha vida? E aí a gente precisa entender alguns aspectos dos ensinos de Jesus e algumas palavras que Paulo trouxe para que a gente possa aprender a olhar na perspectiva correta, segundo a perspectiva do Pai, segundo aquilo que Ele quer para nós e não segundo o que nós desejamos. Porque muitas vezes o que desejamos não traduz a vontade do Pai, mas traduz simplesmente as nossas carências, as nossas necessidades. E isso se revela nas coisas simples da vida. Quem é capaz aqui de dizer que o outro é capaz de atender, ou seja o marido, seja a esposa, seja o irmão, o pai, a mãe, o filho, que eles são capazes de atender às nossas expectativas? Ninguém consegue atender a expectativa de ninguém. E muitas vezes nós vivemos na expectativa de que o outro vá nos atender, de que o outro vai satisfazer as nossas necessidades. Mas não somos capazes de nos mover no entendimento de que não importa a atitude do outro, o que importa é o que eu entendo e como eu devo viver. Que oferta a minha vida representa para o outro. O que o Pai quer que a gente aprenda é isso, que a gente entenda que não se trata do que o outro faz, não se trata do defeito do outro, não se trata dos erros, das falhas, ou até mesmo das coisas boas que ele faz. Se a gente aprender a esperar tudo de ruim das pessoas, ou seja, que elas vão manifestar a natureza humana, nós vamos
frustrar nas nossas expectativas? Não vamos. Por quê? É normal que assim como nós falhamos, as pessoas falham. Elas erram, elas pisam na bola. Mas se eu não tenho expectativa de que Ele vai resolver as minhas necessidades, nós vamos conseguir suprir e andar de maneira agradável no relacionamento com o outro. Quando eu compreendo a vontade de Deus, eu consigo, eu entendo. Eu vou saber que Ele vai falhar comigo. Mas tem problema Ele falhar? Não, porque faz parte da vida, faz parte da natureza dEle. Mas eu sei quem eu sou. Por saber quem eu sou, eu preciso amadurecer para não agir segundo a natureza humana, mas agir segundo a natureza espiritual que Deus fez de mim, porque Ele me fez um ser espiritual. Eu não sou mais um ser natural, um ser carnal somente. Ele fez de mim uma nova criatura, me deu um novo coração, para que eu nesse entendimento aprenda a viver como Cristo, e eu preciso aprender a viver como Cristo. Como eu faço isso? É uma questão de alguma coisa cair na minha cabeça e mudar toda a minha maneira de pensar e agir? Não é. Está muito relacionado ao entendimento que eu vou tendo da palavra de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus para a minha vida. E aí eu vou crescendo, amadurecendo, pisando na bola, sendo traído e traindo as pessoas, mas eu vou amadurecendo. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. E esse ciclo termina? Nunca termina. Quando eu amadureço, quando eu entendo e começo a dedicar a minha vida pelo crescimento e amadurecimento do outro, nós vamos continuar com os mesmos problemas. Mas ele vai crescer, ele vai amadurecer. E aí um dia ele vai estar maduro e vai ensinar outro a fazer. E eu já fui embora, você já foi embora. E assim é a vida, assim é a igreja, até o Senhor voltar. Por isso, os problemas da igreja, da família de Deus vão acabar? Não vão. Nunca. Vai ser sempre um ambiente agradável, sem problemas, sem dificuldades, sem pessoas difíceis? Não vai. Vai ser sempre um lugar onde tem pessoas com problema, pessoas difíceis, inclusive eu, inclusive você. Por quê? Porque nós somos seres espirituais, mas temos em nós a natureza humana. O que nós precisamos fazer é crescer, amadurecer, para que nós possamos negar essa natureza, tomarmos a cruz e cumprirmos aquilo que é a vontade do Senhor, seguirmos o modelo de Cristo. Existe alternativa? Não. Vocês se lembram, já devem ter visto a propaganda, não sei de qual, do inglês, do óculos que, com a legenda para poder conversar em inglês. Existe esse tipo de solução na igreja? Não. Existe a transmissão de conhecimento por algum método? Não existe. Qual é a jornada? É andar, é cair, é tropeçar, mas é entender que eu fui chamado para viver na plenitude da vontade de Deus, que inclui devoção. E essa devoção inclui o quê? Perseverança, entendimento da vontade, entendimento que eu sou um ser espiritual, que eu tenho que perseverar, que eu não posso desistir, que eu vou ter que olhar para cada um e ajudar cada um na jornada. Os que são bonzinhos e que eu gosto, e aqueles que eu tenho dificuldade de relacionamento. Não tem jeito. Isso é família. Isso vai acabar algum dia? Não vai. E nisso que a gente precisa entender e crescer. Por isso, quando a gente aprende a amadurecer, e quando a gente aprende a entender, quando eu começo a olhar que o aspecto de tudo na nossa vida está relacionado a eu deixar de olhar as minhas necessidades e passar a olhar as necessidades dos outros. Ver o que a igreja precisa, ver o que as pessoas no mundo precisam. Ou seja, eu preciso deixar de olhar para mim mesmo, para o meu ventre, para o meu umbigo, para as minhas necessidades e passar a olhar o que os outros precisam. É assim que um pai amadurece, é assim que uma mãe amadurece, quando ela deixa de olhar para os seus problemas e passa a olhar para as necessidades dos filhos. E Jesus fala acerca disso lá em Mateus 9, 36 a 38, que nós conhecemos e já fez parte de tema para nós. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós enxergamos a necessidade das pessoas, enxergamos a necessidade das pessoas no mundo, temos compaixão, revelamos compaixão por aquelas vidas, por saber que na ignorância que estão, o que lhes resta é o inferno, é a segunda morte, e a gente sabe muito bem que o inferno não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Quando eu vou começar a agir e caminhar rumo à maturidade, me preocupando com a vida daquele que está lá fora, e preocupando com a vida do meu irmão que está aqui dentro, que não está entendendo e não está compreendendo a vontade do Pai. Isto é eu deixar de olhar para as minhas necessidades e começar a olhar a necessidade dos outros e entender que isso é compaixão. Compaixão que é fruto nosso, que é fruto da nossa natureza humana? Não, é algo que vem de Deus. Assim como a bondade, assim como a benignidade. Isso é virtude de Deus, compaixão. Assim como graça, assim como misericórdia. Isso provém de onde? De nós? Não, de Deus. Por isso a canção que cantamos, existe alguma coisa de boa em nós para darmos para Deus? Não tem. Por isso Jesus disse em Mateus 5, logo no início do Sermão da Montanha, quando ele fala, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? É aquele que se reconhece como miserável diante de Deus, que não tem nada de bom para oferecer para quem quer que seja, nem mesmo para as pessoas que a gente gosta muito. E que tudo que a gente pode oferecer de bom para as pessoas não provém de nós, mas provém do Pai, porque Ele nos deu do seu Espírito, e este Espírito derramou abundantemente em nossas vidas. Mas eu preciso entender que primeiro, para eu poder ser algo, fazer algo útil para o Evangelho, eu preciso começar a enxergar que não se trata da minha necessidade, mas da necessidade das outras pessoas. Porque eu já tenho um entendimento que eu recebi, que eu tenho tudo que eu preciso para viver e fazer a vontade de Deus. E por que eu não vivo? Porque agora eu preciso começar a mudar a forma de olhar as coisas. E aí, eu tendo esse entendimento, eu preciso compreender uma outra coisa. Qual é o propósito da igreja? Qual o propósito das nossas vidas? Uma das coisas, Paulo escreve, fala lá em Efésios 3:10, que ele fala que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de todo principado e potestade. Qual mais é o propósito de Deus? Isso Pedro falou. Lá em 1 Pedro 2:8 ou 2:8, se não me engano, fala acerca de que nós somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E que fomos feitos isso para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. As virtudes de Deus fala de quê? De misericórdia, de graça, de compaixão, de expressão e revelar fruto do Espírito, que fala de amor, de paciência, de longanimidade, que fala de mansidão. E tudo isso está relacionado à forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Por que eu estouro com as pessoas? Porque eu não tenho paciência. Mas a paciência é um fruto meu? Não, é fruto do Espírito. Se eu fui feito uma nova criatura, eu posso entender que eu posso revelar a paciência com aquele que é turrão, é cabeçudo. Qual o nosso problema que a gente tem? Muitas vezes nós queremos que as pessoas pensem como nós, haja como nós, faça como nós. E isso é uma expressão também do que nós estamos enfrentando em termos de política. O que está tendo na política? Algum dos candidatos será capaz de resolver os problemas da nação? Não será. Na postura e nas atitudes, a gente sabe que não. O que está tendo? Uma polarização extrema. Isso nos levará ao quê? A uma possibilidade de conciliação e de trabalhar pelo bem do país? Não.
Mas o que importa é o que eu quero é ganhar. E para ganhar eu faço qualquer coisa. Até mesmo impor a minha vontade e o meu querer. E o que a gente precisa entender é que esse reflexo que está lá, está dentro da igreja. Nós não somos capazes de aceitar cada um na limitação que cada um tem, na forma de pensar, na forma de agir. Mas nós precisamos entender que precisamos amadurecer, enxergar a necessidade, compreender que o nosso propósito é para revelar Deus, que não é na minha individualidade que eu vivo o reino de Deus, mas é através da família, da casa de Deus, do templo de Deus, que é um templo feito de pedras vivas, não de tijolos, mas de pedras vivas. Por quê? Pedras que vão encostar, que vai ter que se encaixar, que vai ter que preencher, para que a vontade de Deus se cumpra no nosso meio, e assim nós cumpramos o nosso propósito. Qual é o propósito? Revelar Deus ao mundo. Existe outra maneira? Não. Então, se eu entendi a necessidade, eu entendi o meu propósito, eu preciso compreender o quê? Que eu preciso ser oferta. Se eu não me colocar como oferta e desejando aprender a ser essa oferta, serei instrumento útil para o reino de Deus? Não, não serei. É simples assim. Lá em Isaías 6:8, nós temos uma situação onde Deus relata uma situação para Isaías, e o que ele faz? Ele vira para Deus e diz o quê? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O que nós precisamos entender? Que quem vai resolver essa parada toda não é o outro, sou eu. Quem é solução do problema, sou eu. E solução não segundo o meu pensamento, mas segundo a perspectiva de Deus. Quem pode mudar isso? Só o Senhor, trazendo-nos o entendimento e o discernimento. A mudança virá, a transformação virá, quando eu entender que a mudança começa em mim. Quando eu entendo a vontade do Pai, quando eu entendo a necessidade das pessoas e quando eu compreendo que sou miserável e que não tenho condições. Mas por compreender a piedade, por compreender a compaixão e o amor de Deus, eu sou capaz de, diante dele, me oferecer e dizer: Senhor, estou aqui. Me capacite, me ensine para viver na plenitude da sua vontade. Muitas coisas eu já conheço, muitas coisas eu já entendo, mas eu não consigo viver. Me ensine nessa jornada. O que vai acontecer? Deus nos conduz nessa jornada. Vai ser fácil? Nunca. Nunca foi, nunca será. Vamos cair, vamos errar, mas o que nós vamos fazer? Vamos perseverar. Por quê? Por causa da vontade do Pai para as nossas vidas. Para que a gente seja instrumento na vida das pessoas que precisam conhecê-lo, que estão lá fora, e instrumento na vida dos irmãos que precisam crescer e amadurecer. E isso não é responsabilidade do meu irmão do lado. Isso é responsabilidade minha, quando eu entendo. E eu preciso ser esta oferta. Como Isaías disse: eis-me aqui, envie-me a mim. Eu tenho que colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Me usa. Do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. A vida de Isaías foi fácil? Sabemos que não. Dos outros profetas tiveram vida fácil? Sabemos que não. Paulo teve uma vida fácil? Sabemos que não. O que nos espera? Nada diferente do que o Senhor fez. Mas implica em seguir o modelo de Cristo, implica em quê? Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, para que a vontade do Pai se cumpra em nós e através de nós. Bom, eu tendo esse entendimento, eu tendo essa compreensão, qual é a próxima coisa da jornada que vai acontecer? Eu ser instrumento
eu entender os talentos, entender os dons que Deus me deu, vou caminhando nessa maturidade, ouvindo aquilo que o Espírito nos ensina, ouvindo o conselho dos irmãos, ouvindo as admoestações, as correções, ouvindo aquelas palavras de ânimo, eu vou crescer, amadurecer e ocupar de maneira efetiva e produtiva o meu espaço no corpo de Cristo, sendo instrumento segundo a vontade de Deus. E isso está lá em Romanos, capítulo 12, 4 a 8, onde Paulo fala acerca disso para os irmãos. Ele diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, e quem exerce misericórdia com alegria. E nós temos essas passagens, esses ensinos em 1 Coríntios, temos também em Efésios, ele falando acerca das funções do corpo. O que nós precisamos entender é que eu preciso ser oferta, eu preciso crescer, eu preciso entender que a responsabilidade é minha e não do meu irmão, para que haja o crescimento do corpo, para que o corpo, a igreja, cumpra o seu propósito neste mundo. Qual é o propósito? Revelar o Pai ao mundo. Se nós agirmos como Cristo, quem será revelado ao mundo? O Pai, ninguém mais. O compromisso é nosso, pessoal, com o Pai. A expressão desse compromisso se dá onde? Na igreja, por meio da igreja, por meio da família. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser o sacrifício. Eu tenho que ser a oferta. Ninguém pode fazer isso por mim. E Deus nos deu os talentos que o corpo precisa, os dons que o corpo precisa. Eu posso me omitir. Mas devo fazer isso? Não. Porque o Pai nos chama para vivermos na plenitude da sua vontade, na plenitude da vida que Ele planejou para nós. Jesus nos deu a promessa de aflição, mas Ele disse também que viveríamos vida plena, abundante. E o verdadeiro contentamento está em quando compreendemos o que Cristo fez e fazemos a mesma coisa. Que a gente possa compreender isso, que a gente possa colocar-nos diante do Pai e assumir esse compromisso com Ele. Ninguém me obriga a fazer isso. Ninguém vai exigir de mim serviço, porque quando eu achar que o serviço está pesado e cansado, eu vou embora. Mas quando eu entendo que o trabalho que eu realizo não depende de função, não depende de título, não depende de mais nada, a não ser de compreender a vontade do Pai e me colocar à disposição dessa vontade, vou fazer, mesmo que seja cansativo, mesmo que seja trabalhoso, eu vou fazer porque eu entendo o meu papel no corpo, eu entendo a minha responsabilidade e faço da minha vida a oferta, mesmo que não haja merecimento. Mas eu não faço porque as pessoas merecem, assim como Deus fez por nós sem merecermos. Que a gente possa compreender isso e entender e buscar do Pai o discernimento, o entendimento e nos colocar diante dEle para fazermos aquilo que Ele deseja. Sermos instrumento de edificar o corpo e de revelá-lo ao mundo, porque o mundo precisa do Pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração. Senhor, ilumina o nosso entendimento, para sermos expressão da Tua vontade como família, com entendimento, com discernimento, para que haja, Senhor, o revelar da Tua vontade neste mundo. Por isso, nos conduz em graça,
Nos conduza, Senhor, nessa jornada. Obrigado por essa família, obrigado por esse tempo. Obrigado pelo que o Senhor tem nos ensinado e pela maneira como o Senhor tem nos conduzido. Que nós possamos ser expressão da Tua vontade. Não nos deixe de corrigir, não nos deixe de guiar na Tua vontade, Senhor. Tenha compaixão e nos conduza, Senhor, no entendimento, iluminando o nosso entendimento e para que nós possamos ser expressão da Tua graça neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus, porque sabemos que é Ele que nos apresenta diante da Tua face. É Ele que nos permite andar e estar na Tua presença, Senhor. E nós te agradecemos por tudo. No nome dEle, amém.